Ó, ali em Lucas 14, 28, diz assim, ó: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Quer que eu continue? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz De de terminar. terminar. Amém. Tiago, olhando esse texto, o que te salta aos olhos? Acho que a primeira coisa que me salta é que eu acredito veementemente que o mundo é dos intensos e intencionais. Eu acho que a gente tem um grande I ao quadrado na nossa vida. Eu preciso ser intenso e eu preciso ser intencional. Intenso está ligado à capacidade de energia que eu coloco, certo? E embora a passagem fale sobre dinheiro, nós temos que lembrar, nós temos 3 recursos universais. Tempo, energia e dinheiro. Tá. Para lidar com 3 certezas na nossa vida, seja no mundo dos negócios, seja no casamento, seja na nossa vida ministerial. 3 certezas. Quais são as 3 certezas? A crise vem, a oportunidade também, e eu nunca sei quando elas chegam. 3 recursos para 3 certezas. Tricotomia. Outro assunto. 3 assuntos, 3 certezas e 3 recursos universais. Quando Deus fala sobre dinheiro, ele fala sobre recurso. Ele fala sobre recurso. Ele fala sobre recurso. Então eu preciso ser intenso. E as pessoas se lançam de maneira intensa. É fácil ser intenso. Tá. É fácil ser intenso. Mas ser intencional Tá. versa sobre o nível de intimidade que você tem. O nível de clareza que você tem do pai que você tem. Isso está ligado à orfandade e senso de paternidade. Tá? Mas vamos mais a fundo. Tá. Vamos mais a fundo isso. Olha só. Aquele que não planeja não sabe o que constrói. Perfeito. Aquele que não planeja, que não calcula, não sabe o que constrói. Aquele que não sabe o que constrói não é capaz de pedir. E aquele que não pede não é atendido. Aquele que não pede não é atendido. Então, olha só. Nós somos intensos, nós somos intensos e intencionais, certo? A intensidade fala o nível de tempo, energia e dinheiro, a quantidade de recurso que eu invisto. E a intencionalidade é naquilo de que maneira objetiva eu peço. Tá. Mas olha só, olha isso. 95, isso é um dado estatístico sobre empresas, ok? 95% das empresas quebram por estratégias ruins, estratégias boas não aplicadas ou simplesmente por não tê-las. Esse terceiro fator, simplesmente por não tê-las, representa a grande maioria dessas 95%. Eu estou falando que a ausência de planejamento, a ausência de estratégia executada representa a maior parte da frustração das pessoas. Mas, Thiago, ok, fala mais. O que frustração tem a ver com fé? Boa. Você entende? A gente falou sobre recurso. Sim. Todo recurso faz com que você crie uma expectativa. Toda expectativa não cumprida gera frustração. Sim. Certo? Gera frustração. E quando eu começo a empilhar frustração, eu coloco um sistema neural meu para funcionar, a matriz de formação de crença. Uma comunicação gera um sentimento gera um pensamento, e toda crença é autorrealizável. A crença é formada por uma matriz. Mas também, de novo? 3. Tá. A tricotomia. Tricotomia. Comunicação, pensamento, sentimento. Isso gera uma crença e toda crença é autorrealizável. Se realiza na minha vida aquilo que eu acredito. Aquilo que eu entendo. Tá. Isso está ligado à fé. Isso está ligado à fé. Porém, entretanto, todavia, se eu começo a empilhar frustrações, qual é a minha concepção de fé? O Deus que eu sirvo é um Deus que realiza, não é um Deus que faz alguém de bobo. Tá. Se eu começo a empilhar frustrações, eu começo a entender que aquilo que eu acredito não se manifesta. Sim. E eu paro de acreditar em Deus. Caramba. Cara, Que forte isso aí. que loucura. Vai se esvaziando esse... E vai se esvaziando. Por isso que quando a gente fala de calcular, de planejar, é muito importante a gente lembrar do que nós vamos abrir mão. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala do dinheiro investido em um lugar. E o dinheiro que não vai ser investido em outro.
Quando eu falo de calcular sobre tempo, eu falo sobre o tempo que vai ser investido em um lugar e o tempo que não vai ser investido em outro. Sim. Quando eu falo de energia, de capacidade de realização, eu falo sobre o tempo que vai ser... A energia que vai ser investida em um lugar e a energia que não vai ser investida em outra. Isso é incrível, porque o Thiago está falando aqui, Giovanni, e saltou para ele está colocando isso, dando evidência no texto, do cálculo, que é essa ciência exata, né? Cara, Você quer uma ciência mais exata do que Deus? Não tem como. Pedis e recebereis. Isso é uma ciência exata. caramba. Giovanni Cara, Claudino. só o que me saltou aqui, ó, foi a frustração faz com que... Só que a frustração vem da falta de planejamento. Sim. Então, cara, olha como é louco. Porque o que distancia a gente, às vezes, é a falta de a gente ler um simples texto, né? Pô, cara, antes de eu programar isso ou aquilo... Começar um projeto. Começar um projeto. Começar um projeto. Mas a gente vai só na força do vamos. Então vamos. E não tem um projeto. Por isso, muitas coisas não continuam, Vamos trazer isso à luz da Bíblia? Tá. Provérbios 16. Marcadinho aqui. Tá. Deus ia me dar a oportunidade de falar isso. Tá. Obrigado, papai do céu. Ao ser humano foi concebida a capacidade de planejar. Ou seja, a mim, a você e a você foi dada a capacidade de planejar. Deus não dá recursos desnecessários. O Senhor, quem dá a palavra certa. Sim. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Agora olha só o que ele fala no versículo 3. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Olha só, qual é a possibilidade da minha obra dar certa se não existe um plano? Porque eu preciso consagrar a obra por meio do plano. O plano é quando eu peço para Deus um plano. Sim. Deus, quando eu peço o resultado, Deus me dá o caminho. E aí vem uma coisa sobre milagre. Pois é, porque às vezes o que o cara pede, o que o cara planejou, o projeto, não é tão fácil. Vai precisar de uma intervenção aí. O milagre não é o fim. O milagre é o meio. O milagre é o meio. Se você for para passagem onde aqueles 4 amigos colocaram o paralítico por cima no telhado. do telhado. E Deus ele fez o primeiro milagre. E o primeiro milagre foi curou ele de todos os pecados. Mas para provar que eu sou, Sim. levanta e anda. E quando ele levantou, ele diz: volta e carrega a tua maca. Para que tu lembres de onde veio o teu milagre. Porque o milagre é o meio. E o milagre começou muito antes de Deus dizer: você está curado do seu pecado. O milagre começou quando ele tinha 4 amigos para subir ele. Para colocar ele em cima do telhado. Já pensou, gente, imagina Isso a trabalheira. é Imagina a trabalheira. Imagina a trabalheira, o cara pesado, Caramba. paradinho. Imagina a maca naquele tempo. Era Sim. um pedaço de madeira. E ele tinha amigos para colocar ele lá de cima. Não, pensa no trampo que tiveram. Porque quando eu leio essa passagem, eu fico pensando assim, ó, eu não seria esse amigo aí. Mas Deus liberou 4 amigos, fizesse uma multidão. Sim. E, gente, vocês já pararam para pensar como é uma multidão naquele tempo sem ordem? Onde a ordem estava sendo estabelecida. Onde todo mundo estava procurando um milagre. Tava todo mundo, Jesus estava lá, estava todo mundo louco, desesperado, querendo ter a sua própria experiência com Jesus. O cara arrumou 4 amigos que deixaram a experiência dele para ter a experiência Pronto. Do amigo. Cara, que milagre! Caramba. Que milagre, que milagre. E aí tem uma passagem na Bíblia também que todo mundo conhece. Tá. Tiago 2. A fé Boa. sem obra É morta. é morta. Vamos entender o que é obra? Vamos entender o que é uma fé sem obra? Sabe, quando a gente fala sobre fazer a obra acontecer, as pessoas, Deus me perdoa, de maneira ignorante, linkam isso ao primeiro passo. Dá o primeiro passo, Deus vai colocar o chão. Não. Isso não é fé. Fé é quando você dá o primeiro passo e você tem certeza que existe um chão debaixo do seu pé. A fé começou antes. A Né? fé começou antes.